Olá, ouvintes do Pô Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Logo eu, novamente aqui, John, junto com meu amigo Jelly. Tudo bem, Jelly? Tudo bom, irmão? Hoje, graças a Deus, fez um pouquinho de calor. Em Brasília, eu tô de regata. 5 episódios depois, né? Mas é Brasília. 2 semanas calor, depois frio, congela, esquenta de novo. Se você é novo aqui no canal, ou se você nunca nos escutou, seja muito bem-vindo. Se você é recorrente, muito obrigado por voltar a escutar nossos podcasts sempre. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Caio Medeiros. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Vocês estão? Tudo Eu ótimo. tô meio de camisa hoje, mas já tô com vontade. Eu fiquei com uma inveja tremenda dessa regata aí. Que aqui tá meio quente. Pois é. Tá mesmo. Então, doutor, o senhor é obstetra, ginecologista e profissional de ultrassom. O profissional de ultrassom, o que que fala? Como é que se fala? Ultrassonografista, ecografista. Top. É Aí isso aí. vai. Eu não vou Vai no freguês. tentar. Eu não vou tentar Não vou pronunciar. tentar repetir, não. Mas, assim, já iniciando esse papo, eu já fiquei bem de cara e gostei bastante do seu Instagram. Eu Valeu. realmente fiquei bem de cara, assim, não, pelo menos eu não conheço outros médicos que fazem toda essa interação com o público aqui no Distrito Federal. Se você é de Brasília, já deixa aquele like e segue, se não é também, por favor. Pois é. Então, doutor, de onde começou essa vontade de começar a entrar nas redes sociais, divulgar o seu trabalho e interagir com o seu público? Nossa, essa história é bem interessante, porque eu trabalhei a vida inteira para outras pessoas, né? Eu sempre fui prestador de serviço. E aí chegou essa oportunidade da gente conseguir iniciar o nosso negócio próprio. E aí eu fiquei naquela, pô, vou estudar gestão, vou estudar marketing, vou estudar um bocado de coisa. Eu estudei, assim, coisas que não tinha nada a ver com medicina. Que é uma crítica que a gente faz, quem está abrindo negócios faz, é porque você abre um negócio e você não vai estudar aquilo que você sabe, você vai estudar outras coisas. É. E eu nunca tive aula de gestão, nunca tive aula de marketing. Sempre na minha cabeça, marketing era aquela coisa de gente que quer vender fantasias. E aí eu fui começando a estudar, assim, a contragosto. Eu tinha que estudar obrigado, praticamente. Necessidade E mesmo. isso, porque eu precisava saber onde é que estava me metendo. E aí eu estudei muito essa parte, tudo. E o Instagram, ele, na atualidade, ele é uma ferramenta maravilhosa de marketing. Com Então certeza. você consegue vender joia, você consegue vender colchão, você consegue vender o que você quiser no Instagram. Até vender pornografia. Tem muita coisa que dá pra vender no Instagram. Tudo, né? Sim. Tudo a gente consegue vender. É E aquele aí termo, né, que o pessoal fala, se você tá usando o Instagram e não tá ganhando dinheiro com ele, você tá usando errado, né? Exatamente. Tá utilizando da maneira errada. assim, o Google ajuda bastante, mas o que mantém a interação, o que mantém o vínculo é o Instagram. O Instagram ele é sensacional. E a minha ideia é tentar passar conteúdo, tentar ver o bom do Instagram é que você consegue sentir a temperatura do seu conteúdo. Por exemplo, às vezes eu posto um vídeo que eu gastei um dia inteiro editando, ajeitando ele, organizando, fiz uma pesquisa de vários artigos científicos. E aí ele dá uma curtida, duas, três. Aí quando eu faço uma coisa assim, bem aleatória, que eu gastei 7 segundos para fazer, ela bomba de um jeito Exatamente. inimaginável. Então, essa aleatoriedade do Instagram é muito interessante, mas eu desisti de entendê-la. Não tem como, não tem como. Tem tanto desses gurus, assim, de internet, né, falando, tipo, dando uma fórmula mágica pra você fazer sucesso no Instagram. Mas, cara, não tem como. É uma coisa, a tendência é X, já no outro dia já pode ser Y, e você não vai saber como prever ou mudar isso. Não tem como. E a ferramenta parece que sempre tá buscando mais a aleatoriedade, né? Sempre, assim. Com E aí, certeza. eu fiquei pensando aqui, o seu público maior no Instagram, querendo ou não, é feminino, né? Sim, O 98% pode-se dizer, né? uns 95. Hum,
Caramba. Não, eu antes de começar a gravar, normalmente eu apresento pra minha namorada e falo assim: olha, a pessoa que a gente vai gravar hoje. Eu não apresentei, doutor, não é por nada, assim, entendeu? Mas é porque eu tô me Ah, prevenindo ainda um pouquinho. Eu falo assim: deixa mais um tempo, não vou mostrar, né? Pra não dá vontade de ficar seguindo e olhando muita coisa. Mas não é por nada, não. Eu, ai, eu, pelo menos, eu tenho um medo tremendo, um medo mesmo de filho por aí. Realmente eu não cogito. É sério, eu não cogito de forma alguma, por enquanto, não vem na minha cabeça. Hoje o Que Jerry é doido pra isso. ter filho, Sou. mas Não, eu, mas pelo tem menos, que eu tenho casar muito medo. primeiro, né? Ambos namoramos ainda, nenhum dos dois casou. Apesar de interessante. que eu vou deixar já a centelha aqui de que quem tem mais tempo de namoro é John, tá? Então, Não, quieta. quem deveria Pois casar é, primeiro. mas assim, no seu Instagram, normalmente o público é mais pra parte de obstetria, ou se não, da parte de ginecologia em geral, sei lá, de prevenção. O que que você acha que tem mais procura? Eu sinto que a temperatura aumenta na parte da ginecologia. Na obstetrícia tem muita interação. Então, por exemplo, eu posto coisa de obstetrícia, eu não ganho tanta curtida, tanto compartilhamento. Mas o direct é o dia inteiro, chovendo coisa. Comentários, o povo falando da história. Esses dias eu fiz uma postagem, no fim de semana passado, eu fiz uma postagem sobre aborto. Nossa, eu recebi umas 50 mensagens sobre histórias de aborto, de pessoas que tiveram aborto, aborto no SUS, aborto no particular. Caramba. Então, é uma vivência, são singularidades demais. Então, cada lugarzinho você consegue extrair uma história muito interessante. E essas vidas que elas jogam para mim, assim, eu passo essa confiança, graças a Deus. Eu passo essa confiança para elas e elas conseguem se abrir para mim. Então eu fico muito maravilhado com isso. Na ginecologia, não. Na ginecologia, o pessoal comenta, o pessoal divulga, bota no story da pessoa. Esse é o meu Exatamente. doutor. Acho muito engraçado. Poxa, que Mas legal. assim, são essas duas faces, né, da minha especialidade. É como se eu fosse duplamente especialista em duas coisas. Uhum. Então acaba que eu. E ainda tem ultrassom aí, que é uma terceira especialidade. Então eu sou um triplo especialista praticamente. Exatamente. Cara, isso é muito legal porque eu, particularmente, que não tenho nada a ver com a área da saúde, eu sou geógrafo. E eu tenho muitas falhas, assim, de conhecimento com relação a coisas da saúde, principalmente relacionadas à saúde da mulher, né? No caso. Aham. Então, eu vendo o seu Instagram, cara, eu aprendi muita coisa que eu ficava assim, tipo, nossa. Eu sou aquele típico, tipo, o tiozão, realmente, que faz. Que qualquer coisa óbvia, assim, você fica, nossa, eu não sabia disso. Entendeu? Então eu acho muito bacana. Eu acho que com Aham. certeza eu vou continuar acompanhando e tudo mais, porque, querendo ou não, vou precisar saber das informações que você passa também. Eu acho que isso é uma questão, acho que todo homem que, por exemplo, namora, planeja casar, planeja ter filho, alguma coisa do tipo, ele tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Pelo menos básico, né? Sim, sim, sim. O meu perfil é feminino, mas eu não vou lhe dizer que não recebo comentários masculinos. Tem alguns homens. Eu tenho até um. Fui ontem que eu atendi um paciente que ele foi levar a mulher para fazer exame, porque ele se empolgou com os vídeos, gostou da interação. Ele, não vou levar minha esposa para ver. Caramba. Então, assim, a minha intenção é bater na mulher, só que às Aham. vezes bate no homem. Porque Sim. o conteúdo ele não é aquela, não é específico da mulher. É um sobre mulher, mas que os homens se interessam também. E é Poxa, muito isso é. importante você se interessar por isso, né? Porque se você não quer ter filhos, você vai ver, poxa, ela tá usando esse comprimido errado. Não, eu Eu vou quero. dar uns toques para Corrigindo, eu ela. quero. O John, eu não quero ainda também. Ainda não. Quero casar depois de tempo. Mas eu quero. Você acha que o John também quer? Ele só tá falando da boca pra fora. Quer não, quer não. Mas assim, não, claro, com certeza. Eu acho que esses conteúdos, pelo menos eu também fico muito atento. Eu tava brincando, tá? A parte que eu falei que não ia apresentar. Eu apresentei Não, sim. tá registrado, vai ficar registrado. As pessoas cobram a gente Não, do não, que a é gente fala. exatamente. Mas Mas o é bom é que lá é realmente. que eu ensino como ter filhos e como não ter filhos. Então vai Sim, ter dos dois gostos aí.
Não Exato. é só de quem quer ter, nem só de quem não quer ter. Sim. Sim. Atualmente eu estou muito empenhado em ajudar as pessoas a evitarem filhos. Que a gente está com uma campanha aí de métodos contraceptivos e acho que a gente vai pegar pesado nessa campanha. Tá muito boa, graças a Ai, Deus. interessante, eu até lembrei de um assunto agora. Eu trabalho um pouco na área hospitalar também e, pelo menos no meu ver, não baixou a quantidade de crianças que estão nascendo durante a pandemia. Pelo menos eu faço, por exemplo, tipagens sanguíneas, né, de bebês. E eu vejo bastante bebês, tipo assim, até fora do Sim. comum nascendo, né? E eu vi algumas reportagens falando sobre a baixa na Natalidade. natalidade, exatamente. E eu fico, não sei se eu confio. O que que o senhor acha, ou se o senhor já tem a resposta sobre isso? Eu não tenho uma resposta realmente. Eu Ah, sei realmente da sua reportagem que você viu que houve uma queda na natalidade relacionada principalmente a 2020. Do começo de 2020 para o começo de 2021 teve uma mudança muito grande. Mas assim, de trabalho, como eu trabalho em SUS, então eu faço sala de parto nos hospitais do SUS. Eu confesso que não senti essa diferença, realmente. Parece que a quantidade, o volume de atendimento mantém o mesmo. Não sei, aí é com o pessoal que fez a pois pesquisa é. mesmo para É. dizer. Eu fiquei meio Mas cabulado. o que eu sinto é que tá do mesmo jeito. Não mudou, Porque não. até comentava, falava assim, de vez em quando, assim, quando vê um fluxo um pouco maior, né, dias um pouco mais corridos e tudo assim, a gente faz aquela brincadeira e fala assim, poxa, a pandemia surtiu efeito, né, em muitas coisas, muita gente dentro de casa e tal, assim, e beleza. Só que aí depois que saiu essa pesquisa, eu fiquei, acho que não. Eu acho que não, eu Pois acho que é. tá nascendo mais. Então, nessa reportagem que ele viu sobre os nascidos, também falava sobre os casamentos, que eles deram uma Uhum. diminuída. E aí o pessoal está se planejando agora. Então, provavelmente para os meses que vem, vai dar uma aquecida forte nesse mercado de casamento. Eu Uhum. tenho uma amiga que ela trabalha muito com casamento e eu tô vendo que o perfil dela está crescendo muito ultimamente. Então, o pessoal está se planejando. Então, Sim. quem for pensar em casar, aproveita aí que o mercado está muito aquecido para casar. Uhum. É, exatamente. Bacana. Viu, Jelly? Viu, Jelly? É, malandro. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, eu vi, pelo menos o seu sotaque, eu acho que não é daqui de Brasília, né? Não, não. Eu sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Eu Norte, sou o sim. que, o que, o que é muito popular aqui, chamar potiguar. Então, o Exato. potiguar que a gente vê em produtos, em restaurante, tudo aqui tem um potiguar. Eu fui comprar um picolé, era picolé potiguar. Eu fui no restaurante, foi um Exatamente. restaurante potiguar. A cerveja potiguar. E não tenho nada a ver com essa história toda. Eu acabei de chegar agora. Eu sou potiguar, né? Porque quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado potiguar. Mas quem nasce lá sabe o que quer dizer potiguar. Você sabe o que quer dizer potiguar? Interessante, eu não sei não. Eu sempre vinculei ao caranguejo porque eu vi no restaurante. O potiguar ele é uma palavra de origem tupi que quer dizer comedor de camarão. Caramba. Nossa. Agora, o que é que tem a ver com uma pessoa, né? É. Enfim. Mas esse é o significado, ele é bem interessante. Significado. E é bom porque as pessoas vão para o Nordeste pensando nas comidas, o Nordeste, comidas típicas, aquelas Com comidas, frutos do certeza. mar. E o camarão lá de Natal, quem for para Natal vai se deliciar com o camarão de lá. Só digo isso. Não vou Com dar spoiler. certeza. Nossa. Com certeza, Nordeste. A minha família, por parte de mãe, é do Nordeste e tá doido, eu já passei um tempo lá. Pelo menos o jeito que eu cozinho já é muito puxado pro lá. Bem, Sim, bem com parecido. certeza. E de onde é que nasceu essa vontade de ir para da medicina, da área da saúde? Como é que o senhor apareceu nesse ramo? Então, eu. Lá em Natal, a gente é de uma família grande, meus pais são do interior do estado, e aí são de famílias com muitos filhos. Meu pai tinha uns 15 irmãos, minha mãe tinha uns 7 irmãos. E aí, da família do meu pai, saíram muitos médicos. E houve um estímulo dessa área por parte da família. Então, na nossa família devem ter uns
4 a 5 médicos, mais ou menos. E um vai estimulando o outro. Então acabou que eu migrei para essa área aí. E estou muito satisfeito, graças a Deus. Foi bom eu ter investido nisso. Quando eu comecei a investir na parte de estudar para o vestibular, eu estava muito desesperançoso, porque eram pouquíssimas vagas. E eu me meti mesmo, assim, sem medo. Sabia se fosse de não passar, tava nem aí. O importante é que eu ia dar o máximo. Só um Mas eu detalhe também, consegui você se passar. formou lá no Rio Grande do Norte também? Ou se formou aqui já? Formei lá no Rio Grande do Norte, eu fiz. A gente faz 6 anos de graduação e Uhum, são mais 3 anos de residência de médica. Então, residência. os 9 anos eu fiz lá no Rio Grande do Norte. Entendi. E aí, quando eu terminei tudo isso, antes mesmo de receber o diploma da residência médica, eu já estava viajando com minha esposa, minha recém-esposa, que a gente tinha acabado de casar. Nossa, E aí a gente viajou e começou uma vida de viagens. A gente viajou por muitos estados. que Caramba. bacana. Mas vocês viajaram por trabalho, por lazer? A gente viajou porque eu tinha passado num concurso na Bahia e ela tinha passado no mesmo concurso. Então a gente foi para uma cidade da Bahia, no interiorzinho da Bahia. É muito coisa de jovem, realmente. Hoje em dia eu vejo aquilo tudo, aquela empolgação, e eu não teria feito nem metade do que eu fiz, realmente. Mas foi muito interessante, porque eu tive muito aprendizado, eu conheci muita gente, eu conheci muitas culturas. O interior da Bahia, ele é muito diferente do resto Com do certeza. Brasil. É uma coisa assim que você só vai sentir vivendo. Então não tem como, você tem que. Esse pessoal que fala que é mochileiro, tudo. Eu me senti um pouco mochileiro nessa época, porque eu fui encarar uma cultura nova aí. É interessante que eu estava chegando como médico recém nomeado especialista, e aí eu cheguei nessa cidade, uma cidade que me acolheu muito bem, graças a Deus. Mesmo eu não sendo filho dela, mas eles, como é interior, eles têm muito uma cultura de que você é Eles médico abraçam mesmo, né? daqui ou você é de fora. E essa coisa de você ser rotulado como um médico não nascido, isso me chamava a atenção. E eu sempre ficava naquela. Apesar assim, de me dar muito bem com as pessoas, com tudo, mas o rótulo se permanecia. Uhum. E uma coisa que eu percebi quando vim para Brasília é que esse rótulo caiu completamente. Porque aqui ninguém é de Brasília, aqui todo mundo é de todo lugar. É, E algumas pessoas são de Brasília, mas elas não se sentem melhores, nem piores, nem elas são preferidas pelas pessoas porque elas são nascidas aqui. Então exatamente. aqui é uma terra que acolhe muito bem os estrangeiros, Sim. as pessoas de outros estados. Isso é Aqui é uma um. conversa que a gente já teve, acho que algumas vezes com algumas pessoas já, sobre a questão da miscigenação do DF, né? E como a miscigenação acho que só aumenta, acho que essa consciência de igualdade entre praticamente todos os povos brasileiros, né? Os grupos sociais diferentes ali que tem em cada estado e tudo mais, aqui vê uma união muito grande, né? E outro detalhe que você estava falando também sobre essa questão de médico de fora, tem uma. Eu posso estar falando besteira, mas não sei, porque eu posso estar falando dados desatualizados. Mas eu já vi várias vezes comentando sobre a escassez de médicos justamente nessas cidades assim do interior do Brasil e tudo mais, porque eles escolhem não ir, né? Como que você vê isso na profissão? A gente, eu falando como com corporativismo, na medicina se tenta fazer políticas públicas. Então, o Conselho Federal de Medicina ele tenta uma coisa chamada carreira médica, que é você instituir médicos de carreira, que a pessoa vai viver na cidade e pela lei da carreira a pessoa vai se sentir melhor mantendo-se na cidade. Que não é o que acontece nas cidades do interior atualmente. Os médicos vão para o interior, aí tem o prefeito que contrata aquele médico, acabou
a vigência do mandato dele, acabou os médicos da cidade também. Vai Caramba. todos. O novo prefeito traz novos médicos. Isso é uma coisa que acontece. Isso não é fantasia minha. Principalmente quando eu vivi no interior, eu percebia muito isso, que tinha uma repaginação. É tanto que os médicos da cidade, os prefeitos, eles tinham tipo lado A, lado B. Então, no interior inteiro da Bahia, vou falar da minha experiência, né? Tinha os que são de um lado e tinha os que são do outro. Então, na cidade A, passou os do lado A. Na cidade B, passou os do lado B. Aí, no ano seguinte, a cidade A passou o lado B, aí eles trocam de cidade. Então, os médicos eles trocam de cidade também. Então, isso é bem de coisa da região. Sim. Que eu não gosto. Isso tem muita recorrência aqui em Brasília, né? O pessoal fala, não, vai lá no meu médico, então, o médico da minha família é esse. Como é que... Não tem isso em interior, né? Se tem essa troca toda assim. Então, como é que, por exemplo, fica essa questão assim de doenças de uma mesma família? Porque às vezes o médico sabe, né, e tudo mais. Então, tipo, se tem essa rotatividade de médico, nesse sentido fica precário, né, a saúde das pessoas. Então, no interior, tinha-se muito a cultura de você ir para cidades grandes. Então, o pessoal... Por exemplo, tem um médico para chamar de seu, ou esse médico não vivia na cidade, esse médico vivia em cidades grandes. Então, lá no interior, como era bem oeste da Bahia, era bem perto de Brasília. Então, a grande maioria das pessoas dizia assim, eu vou todo ano em Brasília para poder consultar meu neto, vou todo ano para Brasília para poder fazer uma avaliação com o meu médico. E aí uma coisa que eu percebi aqui é que algumas pessoas, alguns pacientes da época que eu trabalhava na Bahia, elas me acompanharam para cá. Então acabou que eu virei o médico de Brasília delas. Que elas já iam ter algum médico de Brasília. Interessante que pelo menos eu presenciei já várias vezes isso acontecer. Médicos que estão hoje trabalhando aqui em Brasília, do qual a gente está aqui, sei lá, agora durante a pandemia, principalmente, quando o paciente era contaminado com isso, vem da Bahia, vindo de Minas. Eu acho que eu já vi um paciente que veio, se não me engano, no Mato Grosso pra cá, porque o médico dele tava aqui agora em Brasília e tudo. E no início eu assustei, mas depois eu comecei a ver com uma certa frequência, e você vê que é um costume, realmente, ocorre muito, né? Mais do que assim, parece. É verdade. Essa migração por médico, das pessoas saírem do interior para procurar um médico na capital, essa necessidade. Mas, assim, pensando em termos de mercado, uma cidade pequena de 5 mil habitantes, por exemplo, ela não vai comportar, sei lá, 20 especialistas. Então, a pessoa vai precisar realmente procurar em outras cidades. Então, não recrimino a forma como é desenhado o sistema, porque as cidades são muito pequenas, cidade interior é muito, muito pequena. Sim. E cada vez mais a cidade grande, ela se avoluma, né? Ela cresce. Enquanto que o interior se mantém na mesma quantidade de gente. Caramba. Ah, legal. Eu vou soltar um outro assunto aqui aleatório. Eu tava vendo eu tava vendo uma família de que os pais, as pessoas queriam engravidar e tanto o homem quanto a mulher, eles tinham a opção de tomar a vacina e eles não tomaram porque queriam engravidar e estavam com medo de sequelas ao filho. Isso é frequente? Você viu alguma frequência? Que eu só vi esse casal falando sobre isso e eu fiquei meio... Vacina de quê, irmão? Do Covid. Aí não quis tomar vacina do Covid pra poder engravidar e tal, entendeu? E eu falei assim, pelo menos eu não tinha visto nenhum outro casal ou pessoas comentando sobre isso. Mas isso é recorrente ou não? Lá no... Mim também. Como eu tenho o Instagram e eu recebo muitas perguntas de todos os lados, praticamente todas as gestantes que estão me seguindo, elas mandaram pergunta para mim, assim, você acha que eu devo me vacinar? Todas, praticamente todas. Então, assim, o que é que precisa por parte do governo?
ele tem que começar uma campanha mais pesada com esse pessoal, não tem que alisar. Você tem que dizer assim, você tem que vacinar, ué. E explicar por quê, né? Não, se deixa só no também, a pessoa não vai comprar a ideia. Tem que vender a ideia de que a vacina precisa ser tomada, que, por exemplo, em relação ao Covid, você tem um risco de ter trombose. Trombose, ela é um entupimento das veias. E aí isso é muito aumentado quando a pessoa está com Covid. Então, se você tem Covid, o seu risco de ter trombose é tipo 20%. Quando você está grávida, você tem um risco aumentado também de ter trombose. Mas jamais vai chegar a 20%. Vai ser 0, alguma coisa. Então, 0, alguma coisa das grávidas, elas vão ter trombose na gravidez, porque é a chance dela ter. Se ela pegar Covid, a chance vai quase para 50%. Então, você vai vacinar uma grávida não pensando em ela pegar Covid, ter os negócios, até mesmo porque ela tem mais risco de ter complicações. E aí a Covid ela pode causar muitos problemas, né? UTI, problemas respiratórios e tudo. E aí tem a trombose, que a trombose é uma complicação do Covid. E ela é muito frequente, uma frequência altíssima. Então, assim, se a pessoa pensar para tomar a vacina pensando nela, ela pense tem esse pensamento de que ela tem um risco muito aumentado de ter uma trombose se não tomar a vacina, né? E aí ela pensa assim, poxa, mas eu penso nas outras pessoas. Aí que você tem que tomar a vacina mesmo, porque quanto mais vacinados existirem, mais a doença ela vai cair. Então a doença precisa cair o mais rápido possível, então tem que vacinar todo mundo. Com certeza. Quem está com a oportunidade de vacinar, pelo amor de Deus, vacine. Não deixa. Não pode demorar. Claro. Sim. Né? E uma pessoa que se contamina, que se infecta, ela vai infectar outras pessoas. Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um pai de família, ele devia ter uns 50 anos. Ele perdeu 3 pessoas da casa dele. Ele perdeu o filho de 20 anos, perdeu a mulher de 50 e a sogra de 70. Caramba. 3 pessoas numa família. Quem foi que contaminou? Não importa saber quem foi que contaminou. Se essas pessoas tivessem a oportunidade de ter tomado a vacina, ninguém tinha morrido. Exatamente. Então, é indignante. Mas sempre que a pessoa pergunta, pode perguntar 1000 vezes, 1000 pessoas para mim, vou responder a todas elas. Tome a vacina, precisa. Uhum. Pô, e já que a gente tá nesse assunto também, eu acho que é bom até pra perguntar. Eu sei que não é sua especialidade, mas acho que é uma coisa que eu acho que é interessante te perguntar, mesmo que a resposta não seja, assim, muito embasada ou alguma coisa do tipo. Que é com relação à grande defasagem do número de pessoas que tomaram a primeira dose e as que não voltaram pra tomar a segunda, né? Que tomaram a primeira e não voltaram pra tomar a segunda. Assim, porque eu já vi vários motivos, né? Assim, várias explicações, tentativas de explicações, né? Na verdade. E eu queria saber, tipo, de você, assim, qual é a sua opinião, se você tem alguma base nisso, alguma explicação que seja um pouco mais plausível. Eu não vou saber realmente lhe dar uma resposta mais embasada, mas o que eu percebo por exemplo, quando eu vejo no jornal, vamos começar a campanha de imunização dos moradores de rua. Aí eu fico pensando, esse morador de rua vai agendar a vacina pela internet aonde? E aí? E aí tem uma pessoa que vai lá na rua com um celular e ajuda ele a agendar? E aí os idosos que são sozinhos, que não têm contato com a internet. Exatamente. É muito burocrática a coisa. Tinha que ser mais flexível. Eu acho que nesse ponto aí se deveria ter mais alternativas. Uhum. Acredito que a falta da segunda dose seja mais pela pessoa ficar relaxada mesmo. Porque aí, se a pessoa já conseguiu vacinar na primeira, deve ser porque relaxou. Sim. Pelo menos eu já vi muita gente, tipo,
tirou a fotinha, tomando vacina, aí, tipo, já manda no grupo lá dos amigos, já tô vacinado, já vamos marcar o happy hour e tal, né, tipo, acabou de tomar, e, tipo, já tô imunizado, beleza, não, eu também acho que seja mais pela parte de relaxamento das pessoas, né? Eu vi uma das que eu li algumas, que eu particularmente, tipo, totalmente leigo, eu achei um pouco mais plausível, não sei se aí também... Se já me corrijam se eu estiver equivocado, mas que era uma justificativa baseada nos efeitos colaterais que as pessoas tiveram na primeira dose. Aí ficaram com medo de tomar a segunda, porque teve náusea, teve muita coisa assim, ficou muito mal. E aí falou, não vou tomar a segunda porque eu não quero ficar mal de novo. Ou pode agravar mais ainda, entendeu? Alguma coisa do tipo. Acho que seria uma minoria de pessoas. Né? Tentando arranjar uma desculpinha pra não tomar. Pô, mas eu fiquei mal, hein? Eu tomei. Puta merda, velho. Nas duas, eu pensei que eu, tipo, na segunda não ia ser, não, mas nas duas. E todo mundo ficou me zoando porque eu tomei a Coronavac, né? E aí o pessoal, pô, mais fraca? Eu falei, pô, mas eu ressenti, mano. O que tem? Tem gente que realmente se sente muito mal mesmo. Eu, graças a Deus, nem a agulha eu senti. A agulha entrou, eu olhei assim, saiu, olhei assim e tá de boa. Nossa, pois é. 8h30 da noite. 8h30 da noite pra tomar a minha. Mesmo com fobia de agulha, mas eu tô doido pra tomar a minha. Se Deus quiser, ainda vou tomar ainda esse ano aí. Mas enfim. Voltando para o assunto, né? Para a linha principal. Teve uma pergunta que eu tava aqui. O John mandou uma linha de raciocínio muito boa e eu acabei deixando pra agora. Você estava falando de uma ocasião que o marido levou a esposa pra se consultar com você, né? E eu já ouvi bastante uma história, não sei se é boato também, sobre muitas mulheres casadas irem fazer suas consultas no ginecologista em segredo dos maridos. Isso é verdade? É boato? Eu já ouvi bastante isso, de verdade. Assim, existe, mas é muito raro. Isso é muito vinculado à violência doméstica. Porque, por exemplo, o marido ele quer punir a mulher de alguma coisa, não sei o que, para se sentir machão. Ele pune ela fazendo com que ela não vá no médico, ele proíbe ela de ir médico e tudo. Às vezes às vezes é com medo dela relatar para o médico que está sofrendo violência doméstica. E isso é muito relacionado à violência doméstica. Então, quando a mulher vai em segredo, é porque ela tem medo do marido. Caramba. Nunca peguei nenhum caso de violência doméstica, não. Não que eu me lembre aqui. Peguei quando eu estava num plantão. Um plantão lá no Gama. Um caso de violência doméstica. A mulher, ela foi escondida, ela não falou nada, ela chegou, ela estava ensanguentada, como se ela tivesse com menstruação exagerada. Aí estava ensanguentada, não falou com ninguém, não falou nada. Aí muitos dias depois o pessoal do serviço social conseguiu descobrir que ela tinha sido estuprada pelo marido. Caraca, que pesado. É tenso, é tensíssimo. A mulher, ela é um ser realmente diferente, porque ela sofre muito mais. Eu não coloco, não faço corporativismo masculino, não. Para mim, o homem, ele é um bicho muito mau. Infelizmente. Qualquer gripezinha aí que bate no homem, nós tá morrendo, velho. Não lava nem louça, mulher com gripe, com TPM, carregando, tá doido, trabalhando. Não, você espirra, dói o coração, você já fica aqui, ó. Ixi, vou ter um AVC. É desse jeito. Homem é muito frouxo. Exatamente. Eu falo para os pacientes, olha, vocês aproveitem enquanto tem homem, porque homem vai acabar. Esse negócio de homem que vocês estão vendo aí, não vai existir no futuro. A espécie, ela vai evoluir, vai ter só mulher. Exatamente. Olha, o mundo seria muito melhor, viu? Eu tenho certeza. Cara, não, mas tu já viu um ambiente que só tem mulher? Maluco, velho, só dá briga, fofoca. Mano, não sai tirando, não tem
arma. Não pode, não tem como isso. Essa teoria morre aqui depois que você bota 5 mulheres numa sala e só precisa de uma na TPM. Não precisa de mais que uma. Nossa. Só uma. Nossa. Acabou a teoria. Não, mas. Ó. Não, eu ia tentar defender, mas não tem argumento. Esse assunto ficou bem pesado. O assunto. Vamos mudar rapidamente para outro assunto. Ó, todas as mulheres que estão nos escutando, um grande beijo, um abraço pra vocês. Vocês são maravilhosos. Não venham cobrar da gente, mas se cobrar, cobra o John, tá? Foi ele que falou. Não, tá bem, não, tô brincando, foi a coisa que falou. Foi meu cachorro que falou. Foi, latiu aqui. O Jerry começou a falar aí do negócio do marido e tal. Eu pensei que ele ia falar um negocinho do TikTok, sei lá, que agora tá no Instagram, tá aparecendo de vez em quando, que é tipo, tô indo com minha mulher no ginecologista. Aí daqui a pouco aparece o médico. Aí é tipo aquele bicho todo bonitão, não sei o que. E o cara, tipo, querendo puxar a mulher de volta. Não vai não, não vai não. Vocês já chegaram a ver isso aí? Muito engraçado, né? Cara, eu não cheguei a ver, não. Mas eu já achei engraçado, só de você contando. Aí o cara, não, vai lá, consulta. Na hora que ele vê o médico saindo na porta assim, aí ele, eita caralho. Ai. Tem essa questão de ciúme, assim, por exemplo, você já passou por casos de ciúme entre algum casal que foi consultar com você? Eu já vi homens levando mulheres só pra ficar olhando, ver se a mulher não vai se fazer nada, tipo, por ciúmes mesmo. Mas foi só na primeira consulta, aí nas consultas seguintes o cara nem vai. Depois que acho que ele pega confiança, quando ele sente que tem confiança, ele libera a mulher, mas é coisa de machismo mesmo, muito machismo. Cara, a minha namorada, ela vai... Graças a Deus, ela também é biomédica, igual o John. E ela tem essa consciência, assim... Pode se chamar sanitária com relação à saúde. Consciência de dar saúde própria. Eu acho que sanitária é outra questão. Ela tem essa coisa da saúde, então ela sempre se consulta, sempre tá... Eu já... Como o típico... Você é homem. Já falho um pouco nisso. Inclusive eu tenho que fazer um exame de sangue que eu já tô adiando há uns... Um ano quase. Mas uma coisa que eu percebo muito quando os maridos vão em consulta com a mulher gestante é que eu faço perguntas sobre a gravidez para eles e eles tiram nota 1, nota negativa, porque ninguém sabe de nada. Aí, claro que o sexo todo mundo sabe, mas assim, eu pergunto, quantos meses tá a gravidez? Ela menstruou quando? Nossa. Ela tem alguma doença? Quando foi que ela fez exame a última vez? Então, eles não sabem de nada. É uma negação. A raça é uma raça que está fadada ao extermínio completo, infelizmente. Engraçado, você falou sobre esse negócio de semanas. Até no meio do curso de biomedicina tem até hoje eu fico calculando, fica aqui minha cabeça. Cara, eu falava assim, a pessoa falava semanas, eu ficava... Aí beleza, aí eu fiz a aula de... Era matéria de embriologia. Cara, eu acho que eu gabaritei essa matéria, porque eu realmente fiquei apaixonado pela matéria, eu gostei muito do ciclo embrionário e tal, por aí foi, beleza. E aí eu falei assim, caraca, agora eu sei as semanas, agora pode perguntar, né? Quem pode... Passou 2 semestres, a pessoa falou, tipo, 37 semanas, eu... Não lembro mais, cara, não lembro. Nada. Não, interessante você falou isso de semanas. Eu praticamente não posto nada no TikTok, né? Quando eu posto, assim, tem 20, 30 visualizações. Aí esses dias eu postei um vídeo sobre semanas. Nossa, o vídeo pegou quase 100 mil visualizações. Aí eu... Do nada. Aleatoriedade da internet. Aí eu, beleza. Muito bom. Aí eu postei outro vídeo de semanas também, e bombou também. Então, parece que vai dar certo essa história de semanas. O pessoal gostou. Seria mais o quê? O conteúdo era mais ou menos o quê, falando da semana? Eu ensinando como é que fazia cálculo de semana. Só isso. Ué, mas não é... Não, eu sempre... eu sempre divido ou multiplico por 4. Eu sempre vou mais ou menos nessa lógica. 4 ali, né? Minha lógica é mais ou menos essa. O mês ele tem 31, às vezes 30, às vezes 28 dias. Sim.
Então, se você multiplicar por 4, você está considerando que todos os meses tem 28 dias. Exato. E aí dá uma rebarbazinha ali de 3, 4 dias. 3, 4 dias não, 3, 2 dias, que você não está calculando. Então, a sua conta vai sair errada no final das contas. Se for Então- uma parada mais precisa, essa fórmula não dá certo, né, realmente. Se puder, então, já que dá tanta visualização, já dá uma explicadinha como é que funciona aí pra gente usar de corte. Vai que bomba aqui. Mas Então, não é só dividir por 4? Sobre as semanas, né? Eu pego um dia específico da semana. Por exemplo, a pessoa menstruou a última vez numa segunda-feira. Tá. Então, seu calendário vai se basear em segundas-feiras. A partir daquela segunda-feira, você vai contando uma segunda-feira, 2, 3, 4. E aí as semanas vão ser, por exemplo, 40 segundas-feiras depois daquela primeira, vai ser quando o bebê vai nascer. Então, se o bebê, por exemplo, nesse ano, 2021, se a última menstruação da pessoa foi no dia 1º de janeiro, fazendo as contas, ela vai dar 9 meses e vai dar 40 semanas exatas, dia 1º de outubro. Então, é bem... Assim, você conta janeiro mais 9, vai dar outubro, né? Você fica... parece que bateu. E é engraçado que a gente falando assim, parece que é fácil de contar, fácil de fazer, mas o povo se embanana na hora de contar. Eu já tentei aqui, falei, não, 40 semanas, mas então eu falei assim, por 36 vai dar, já me perdi. Exatamente. O segredo é, esquece meses, vai só por semanas. Só que por semana. Os médicos, eles não vão saber de meses. O médico vai olhar para os meses e vai saber o que é meses. Ele só sabe o que é semanas. Excelente. E o bom das semanas é que você pode ver os dias. Então, uma diferença de 3 dias, ela dá muita diferença. Como é que você vai quantificar 3 dias em um mês? Você não vai dizer assim, fulana tem 3 meses e 3 dias. Você não vai falar isso. Você fala, tem 3 meses e meio. Algumas pessoas estão querendo quantificar, falam 3 meses e 2 semanas. Mas aí você já está quantificando em semana, você não está quantificando mais em mês. Exatamente. É, verdade. Agora, só voltar em um assunto que a gente falou sobre contraceptivos, né? Uhum. E aí, eu lembro que na hora eu pensei sobre os tipos que existem hoje em dia e uma discussão que veio um grupo de amigos que falavam, tipo, entre a mulher tomar anticoncepcional, fazer algum método, né, que seja com implantação de DIU ou tomando, alguma coisa assim, ou o homem fazer a vasectomia, né, e aí teve eu lembro que era em torno de, cara, eu achei que tinha umas 30 pessoas nessa roda, assim, e em torno de uns 5 homens. Eu fui o único que falei, pô, eu toparia na manhã se eu pudesse fazer a vasectomia pra poder abrir mão da mulher ter que ficar tomando anticoncepcional ou ir para outro método. Hoje em dia, você acha que essa conscientização tá muito difícil mesmo ou não? Porque na minha visão é tão simples, cara, a vasectomia. Muito difícil. Eu vejo alguns casos, por exemplo, mulheres obesas que vão fazer uma cirurgia, elas vão correr um risco muito grande de uma cirurgia. Problemas cardíacos, pulmonares e etc. Então, a cirurgia para ela é uma coisa muito arriscada. Aí a cirurgia do homem é uma cirurgia na pele do testículo, é na pelezinha. Ele não vai ter problemas respiratórios, cardíacos, nem nada. Ele vai fazer uma cirurgia, uma mini cirurgia na pelezinha lá da bolsa escrotal e acabou. Em pouquinho tempo ele já vai estar em casa, não vai precisar nem tomar remédio, assim. A mulher não, a mulher, ela, por exemplo, para fazer uma laqueadura das trompas, ela tem que cortar a barriga, tem que passar por todos os tecidos da barriga até chegar lá no útero. Então são várias camadas de tecido até chegar lá onde você quer. Aí você costura, e tem o risco de ter complicações dessa cirurgia. É bem estranho, realmente. Eu acho que tem muito machismo também. Com certeza. E tem muita desinformação. Desinformação por quê? Porque os métodos contraceptivos, eles existem aí e eles são muito bons. Eles são tão bons quanto uma laqueadura, por exemplo,
do que uma vasectomia. Só concluindo a parte da vasectomia, a vasectomia ela tem uma vantagem em relação à laqueadura. Você consegue confirmar que ela foi eficiente. Diferente da laqueadura, que você não tem um exame que você diga, esse exame aqui deu normal, sua laqueadura está boa. Não tem um exame que diga isso. Na vasectomia você faz um espermograma, o espermograma vai vir 0 espermatozoides, você sabe que deu certo. Se der 2, 3 espermatozoides, tem que fazer cirurgia de novo. Você não vai fazer uma cirurgia de novo na laqueadura. Então, já tive casos de pacientes, por exemplo, que elas fizeram a laqueadura 10 anos depois engravidaram, porque nenhum método é 100%. Então, você não bota sua mão no fogo por nada na vida. Se a pessoa for virgem, aí talvez não engravide. Mas, assim... Se a pessoa for virgem, aí talvez não engravide. Que ainda também... Não bota a mão no fogo por nada. Nada. Minha mão, ela é muito pacífica, é muito não, ainda mais hoje com aquelas cirurgias estéticas, né, de tipo reposição de ímen também, qualquer pessoa, tipo, tá lá com seus 40 e poucos anos, já rodou meio mundo, aí tá lá, não, eu sou virgem, eu fiz uma cirurgia, voltei a ser. E assim, na minha vida, eu já peguei uns 2 ou 3 casos de virgens grávidas. Não fiz exame de corpo de delito, não fiz exame de nada, mas ela se intitulava virgem e estava grávida. Então, 2, 3 casos é uma incidência alta. A gente fica muito diferente, né? A gente vai e olha para a pessoa assim, realmente, você tem um namorado, você nunca fez nada. Né? Então, se... Nossa, eu vou fazer um comentário aqui que eu... Falando é impossível. Eu ia falar assim, se ó, um doutor aqui pegou 2, 3 casos aí, se contar todos os ginecos que tem por aí, beleza, assim, vai dar muita religião, muito Espírito Santo trabalhando por aí, filho. Então eu acredito que... Exatamente, viu? É difícil. Mas eu tava pensando aqui... É interessante esse caso um desses específicos, a moça, ela não queria ter parto normal porque ela era virgem. Não podia ter parto normal, senão ia perder a virgindade. E ela teve que ir pra cesárea. E ela acabou que ela foi pra cesárea mesmo. Ela foi pra cesárea porque ela não queria de jeito nenhum ter parto normal. Não, e levou a gravidez inteira. Um minutinho, eu vou sair. Podem ficar conversando aí, eu vou sair por 1 minutinho rapidinho, tá? Urgente. Só 1 minuto. Tá. Mas esse caso específico, assim, a pessoa levou até o final da gravidez falando realmente foi... Sim, ela é virgem, realmente. Agora, assim, quem é o pai, eu não acompanhei a novela, realmente. Mas não sei se ela fez DNA, etc. Não sei. Enfim, eu acho que no final das contas ela, tipo, levou naquela de que engravidou por causa do beijo. Então beijou, engravidou. Aí o pai deve ser o cara que beijou ela. Mas eu não assisti a novela até o final. Essa novela aí devia ter sido bem interessante. Isso é um grande beijo profundo, cara. Que isso, velho? Caramba. Tipo assim, eu já vi alguns casos, de vez em quando saem até alguns bizarros aí, mulher que finge estar grávida. Eu pensei que era menos comum, inclusive, acontecer essa questão de ser virgem, mas eu já ouvi, sim, pessoas comentarem, eu sou virgem, apareceu grávida e tudo. Mas, não sei, cara, eu acho que... enfim, eu não vou levar essa discussão não, porque eu acho que, no meu caso, é muita ignorância por parte de todos. Caramba, é uma coisa tão simples de se falar, realmente aconteceu e tá aí, é um filho, velho. Cientificamente falando, é impossível. Vai que, não sei, tinha outra explicação aí. Infelizmente, eu não acompanhei a novela dela até o final, mas nos próximos capítulos, às vezes, eu não sei. Enfim. Também Voltando aos métodos, né? Eu acho que a gente citou alguns problemas que o quanto afeta o corpo feminino. E aí, pelo menos eu vejo bastante mulher por não ter uma rotina tão certinha e tudo, opta por fazer a injeção, né? Não sei qual o nome, se fala... Normalmente o pessoal fala injeção, né? Sim, sim. E aí,
normalmente as pessoas engordam muito. A mulher ganha muito peso e tal, tal, tal. E eu já vi, eu acho que uns 2 casos de mulheres que começam a tomar, aí, porque eu não quer ter filho e tal, aí engordou, 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 aí o cara falou, ah, agora engordou demais, aí larga da mulher. Aham. E aí eu Nossa. fico, velho, Ah, mano, eu fico muito agoniado com isso, de verdade. Eu, pelo menos, particularmente, eu com, sei lá, 18 anos, 19 anos, se falasse assim, olha, você pode fazer a vasectomia, beleza, eu faria na manhã, né? Hoje eu acho que tem a legislação que é com 25 anos, né, se não me engano. Aham. Mas eu, pelo menos, eu acho absurdo ter que expor a É. mulher a esse ponto. Eu acho que é muita coisa que mexe com. Cara, eu tenho. Desculpa, pode. Eu sou muito adepto dos métodos reversíveis. Hoje em dia, os métodos reversíveis. O que é reversível? Você não quer engravidar agora, você não vai engravidar agora. Mas, assim, você não precisa se decidir pelo futuro. Ah, Uhum, daqui a 10 anos eu também não quero engravidar. Você não vai ser você daqui a 10 anos, vai ser outra pessoa. sim. Exato. Então, você tem que pensar que a eu do futuro pode ser que não tenha o mesmo pensamento que você. E você pode fazer coisas reversíveis. Então, por exemplo, daqui a 10 anos você não quer engravidar, você pega o método reversível, tira do seu corpo, e aí você vai voltar à fertilidade. Diferente de você fazer uma laqueadura, que é um método irreversível, fez a laqueadura, você não pode mais engravidar, a não ser por reprodução humana. Mas pelos métodos naturais, você não vai engravidar. Então, é E complicado. Eu quando. sou muito da bandeira realmente de que você pode usar e deve usar os métodos reversíveis. Só usa irreversível em último caso. Então, pessoa que quer fazer já, é muito frequente, muito, muito, muito frequente. A gente vê casos de pessoas que fazem vasectomia e aí do nada decidem engravidar. E aí? Aí desfaz a vasectomia. Então, assim, é um método irreversível. Você vai fazer uma cirurgia de reversão da vasectomia, as chances são muito baixas de você conseguir engravidar. Então, se você tivesse usado alguma coisa reversível, se tivesse pensado melhor, tivesse chegado para o cara e dizer assim, o que é que você acha da laqueadura? E aí eu ia dar a minha opinião, ia falar sobre o eu do futuro, e a pessoa ia refletir mais. Mas é difícil, é difícil. Tem pessoas que são muito cabeças duras. Com Eu certeza. mesmo sou muito cabeça dura para muitos assuntos, mas não recrimino ninguém. Mas sobre isso eu tenho uma opinião formada, muito bem formada, Uhum. porque eu vejo muita gente que se arrepende. Então, o arrependimento é muito grande. É quase o quê? 30%. Então, se você pegar 3 pessoas que fizeram uma vasectomia, uma delas vai se arrepender. Uhum. É muito grande. Pois é. E hoje em dia, então, um método assim, reversível seria o mais simples, mais acessível, seria a questão do DIU, né? O DIU ele é muito acessível e o custo-benefício dele é muito bom. Eu ia, Uhum. eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os métodos que, por exemplo, você recomenda tanto para homem quanto para mulher? Reversíveis, né? Uhum. Para homem só tem a camisinha, né, por enquanto. Uhum. Para mulher, aí você pode ter os comprimidos. Eu gosto de fazer eu gosto muito de matemática. Na verdade, quando eu ia fazer faculdade, minha nota máxima era sempre matemática. Aí eu acabei levando isso para a vida. Fazendo uma conta, assim, por exemplo, você gasta R$ 15 em comprimidos. E aí vai gastar mais R$ 5 em absorvente. Então, por mês, a mulher está gastando R$ 20 para evitar filhos. Quando ela vai ver em 10 anos, quanto é que vai dar isso? Então, 20 vezes 12 dá 240, ela vai gastar uns R$ 3.000 em 10 anos. Ah, não, ela colocou um DIU. O DIU ele vai resolver pelo menos a parte do comprimido. Né? Então, nos próximos 10 anos, ela vai estar economizando. Então, você não vai colocar um DIU por R$ 3.000. Nem em Dubai você vai conseguir um preço desse. O DIU ele é muito mais acessível do que isso. Então, assim, vale a pena refletir tanto pela matemática como pelo longo prazo também.
Mas aí tem injeção, tem um implante. A gente está com a campanha agora do implante subcutâneo, que ele é o método mais eficaz do mundo. Ele consegue, por exemplo, a laqueadura ela tem uma chance de falha de 0,2%, por exemplo. O implante ele tem uma chance de falha de 0,005%. Então ele consegue ser 4 vezes mais eficiente. Acho que ele consegue ser até mais. Eu vou me confirmar alguns números, mas ele consegue ser tipo 5, 10 vezes mais eficiente do que uma laqueadura. Então mulheres vão engravidar com a laqueadura, mas com o implante não vão. E esse Então, implante, quando quiser, é só tirar. Quando quiser, é só tirar. Tem essa vantagem, né? Interessante. Diferente da vasectomia laqueadura, que você não tem essa escolha. O implante é Você hormonal. está decidindo a sua vida contraceptiva por todos os seus eus do futuro. Eu mesmo, meu eu de 5 anos atrás é uma pessoa completamente diferente. Tem nada a ver comigo hoje. E se eu for a pessoa for me lembrar de quem eu era 10 anos atrás, talvez eu nem fosse amigo meu, porque eu era uma pessoa muito diferente. Então a gente vai sendo pessoa. É como se a gente fosse mudando de pessoa, mantendo o mesmo corpo. Você não deve nunca fazer planos para uma outra pessoa. Então você diz assim, aquela fulana ali, vou querer que ela faça isso ou aquilo. A fulana é que vai decidir, deixa ela decidir. Exatamente. Então assim, para o futuro, deixa o pessoal decidir. Claro que quando a pessoa está muito decidida, não, porque eu quero, porque quero, não tem jeito. A pessoa vai fazer mesmo o método irreversível, muito, muito mais por causa de falta de conhecimento. Tá? Eu percebo que a grande maioria das pessoas que fazem métodos irreversíveis são pessoas de baixa renda, pessoas do SUS. Então, por exemplo, a quantidade de laqueadoras que existe no SUS é muito maior do que a quantidade de laqueadores particulares, mesmo em convênio, etc. Então, porque são pessoas mais carentes tanto de informação, né, de conhecimento, saber sobre outros métodos. Esse dia eu fui até na minha contramão, que tinha uma paciente que ela queria muito usar o DIU. E aí é interessante para quem é ginecologista, porque você ganha pelo procedimento, né, de colocação do DIU. Aí eu fui apresentar para elas, olha, você tem aqui o anel vaginal, tem o adesivo, tem 200 coisas aqui que você pode usar. Aí ela, nossa, esse adesivo é muito interessante. Aí eu perdi minha colocação de DIU. Mas o importante é o que? Ela ficou muito satisfeita. Ela viu que aquele método era um método para ela. Era uma coisa que ia dar certo para ela. E eu fiquei muito feliz por ela também. Não me arrependi. Jamais eu vou dizer assim, na partir de hoje eu não vou mais falar de adesivo para ninguém. mas foi interessante esse dia, porque eu fiz um bem, bem interessante, bem diferente. Show de bola. E no caso você falou do implante, eu fiquei na dúvida aqui. O implante é o hormonal? Isso, ele é uma molécula de progesterona. Nas pílulas e nas injeções, a gente tem 2 tipos de molécula. Tem o estrógeno e tem a progesterona, que são moléculas que elas são produzidas pela própria mulher. O ovário da mulher, ele produz isso todo dia. Então as pílulas, elas fazem o quê? Elas fazem essa produção dessa coisa, não é produção, né? Elas fornecem essa coisa de graça. E aí dá um tilt no cérebro lá e o cérebro não consegue desenvolver a ovulação. E acaba que a mulher fica sem ovular por causa daquilo. O implante, ele é só de progesterona. Então ele não tem os 2, ele tem só um deles. E aí a vantagem dele é porque, por exemplo, as pessoas que têm efeitos colaterais por causa do estrógeno, que o estrógeno ele tem riscos de trombose, ele tem riscos de algumas outras coisas, alguns tipos de câncer. Então, quem não deve usar o estrógeno vai se dar muito bem com o implante, porque o implante ele tem apenas progesterona. Então, e ele é muito eficaz. Nossa, ele é muito eficaz. Para quem, por exemplo, eu já tive um caso de uma paciente que não podia engravidar de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque ela tinha uma doença que, se ela engravidasse, ela correria risco de vida. Então, assim, pela legislação, ela tá empossada de poderes de poder fazer uma laqueadura.
Aí eu falei para ela, olha, por que você não usa o implante? Porque vai que você no futuro decide engravidar, mesmo sendo risco de vida, mas você tem essa opção. E aí ela foi para a laqueadora mesmo. Mas o importante é que eu passei a minha mensagem para ela. Pelo menos o conhecimento ela tinha, né? Eu ia ficar feliz. A acessibilidade ao implante já é bem mais complicada, né? O custo dele deve ser bem maior também. O implante ele tem um custo maior. Mas quando você pensa a longo prazo, o custo dele é menor. E assim, quando você pensa também numa pessoa que não quer ter filhos de jeito nenhum, o implante é o mais indicado. O implante ele consegue ser 200 vezes mais eficiente do que uma pílula, por exemplo. Então a pílula ela tem um risco. Eu já vi muitas pessoas engravidando usando pílula. Usando implante eu nunca vi ninguém. Caramba. Então ele é bem eficaz, realmente. O dia que eu vi uma pessoa engravidando com o uso do implante, eu vou noticiar, vou dizer aqui, ó, vai pro Faustão. Faustão não, né? Agora é o Thiago Leifert. Desculpa. O que está acontecendo com o Brasil, né? Mas é muito interessante isso, porque vai acabar que se caso acontecer isso, da pessoa engravidar usando implante, aí ninguém vai querer mais usar o implante, que o implante é horrível, não sei o quê. E aí foi só esse caso. Porque foi noticiado, as pessoas não vão querer mais usar. Sim. Já a pílula, que tem todo dia gente engravidando com pílula, tá todo mundo na fila da farmácia comprando pílula. Não sei por quê. Mas enfim. Caramba, isso é... Eu esqueci de uma pergunta que eu ia fazer, acredita? Caramba, tá na ponta da língua aqui. Eu tô com uma... Que é uma pergunta, mas é uma história. Essa é boa. Eu tava pensando, já tô pensando há uns 10 minutos já se eu pergunto isso, porque é uma história de um caso real, de um casal de amigos meus. Obviamente. Homem perguntando sobre gravidez, essas paradas deve ser uma coisa bizarra, né? Mulher assistindo e falando, nossa senhora. Pois é. Não, mas no caso, isso é com relação ao DIU. A menina botou o DIU, né? A menina do casal. Eles vão saber que é essa história. Inclusive, eu acho que eu vou contar pra eles. Obviamente, no privado. A menina tava com o DIU. E aí eles foram fazer a relação sexual deles. E o DIU cortou o pênis do meu amigo. Caramba. Aí eu queria perguntar, né? Já que você... Coitado. Aí tipo... Porque a gente ficou debatendo ali e tudo mais. Eu fiquei preocupado, né? Também, tipo... Eu vou confesso que eu ri no início. Mas eu fiquei preocupado depois. Porque eu não sabia por que tinha acontecido isso. Se é normal. Eu imagino que normal não é, né? Mas o que poderia ter acontecido pra ter esse fim, né? Pelo menos eu já vi casos de que ele, tipo, sai da posição, né? Alguma coisa assim do tipo, mas assim, desse aí ter cortado, caramba, eu fiquei, ih, cara. Pois é. Tipo, ele também, eu não sei qual foi a profundidade, nem de corte, mas ele só falou que cortou, assim. Eu não sei nem se saiu sangue, nem nada do tipo, ele também não me contou isso. Só se arranhou, por exemplo. Mas ele usou essa palavra, cortou, né? Então, aí eu não sei mais detalhes, né? Se cortou, deve ter saído sangue de rodo, assim. Deve ter inundado a cama dele. O sangue do corpo inteiro tava lá. Exatamente. Porque o pênis, ele é muito vascularizado. Então tem sangue... E na ereção é que é sangue mesmo. É um órgão de vascularização infinita. Então vai sangrar realmente, ainda mais levando um corte, né, na glande, coitado. Ele deve ter desesperado. Isso é fato. Ele deve ter olhado assim, eu vou deixar de ser homem hoje, não sei o quê, vou perder, nunca mais vou pegar mulher. Mas ele é casado, eles dois são casados, então... Uhum. Depois você pergunta ele se ele já teve relação depois disso. Eu não perguntei. Mas então, o que eu queria saber é se, por exemplo, você já ouviu algum caso desses, já aconteceu, quais podem ser as causas de ter acontecido isso, alguma coisa do tipo? Eu já ouvi casos de a pessoa sentir que
o DIU, né? O marido, durante a relação, ele sente, mas que não tinha se machucado. Caso de machucado mesmo, eu realmente nunca vi. Mas pode machucar, realmente. O DIU, ele é um pedacinho de plástico, pequenininho, só que ele é bem duro. Então, se vem uma coisa assim com alto impacto, bate nele, a coisa vai se machucar, realmente. Ele fica no lugar do útero muito protegido, então ele fica lá dentro. Qual é a estratégia da gente quando coloca o DIU? Ele fica lá dentro, mas ele deixa um alerta, ele deixa uma cordinha para o lado de fora. Então a mulher, com o próprio dedo dela, ela consegue sentir essa cordinha. Ela não vai sentir o DIU, porque o DIU está lá dentro. Ele não fica acessível, o DIU, ele fica dentro do útero. A cordinha dele é que é acessível, realmente. E aí a mulher, ela sente a cordinha e sente o tamanho da cordinha. Então, por exemplo, se você tem uma coisa mais em cima e aí tem uma cordinha de X centímetros, se essa coisinha lá de cima ela descer, aquela corda que era de X centímetros, ela vai ser X mais Y. Então ela vai aumentar. E aí tem como ela saber que o DIU saiu do lugar, mais ou menos avaliando o tamanho de cordinha. Claro que tem casos que a cordinha ela aumenta, mas o DIU não saiu do lugar. Isso acontece bastante. Mas é importante a pessoa ter esse autoconhecimento, dela saber que ela pode ficar avaliando se o DIU saiu do lugar, baseado nisso. Provavelmente essa sua pessoa que você conheceu, que o marido dela esteja passando bem, Deus o tenha hoje. Tomara. Ela deve não ter feito esse autoteste, esse autoexame de ver a cordinha. Se ela tivesse feito, ela com certeza ali ia sentir a pontinha do DIU saindo do útero. Semana passada eu peguei um caso de uma paciente na emergência do SUS que ela estava expulsando o DIU. O DIU, ela estava com muita dor, muito sangramento, e o DIU dela já estava do lado de fora. E ela falou essa mesma coisa. Eu fui ter relação, meu marido sentiu o DIU. E dava para sentir mesmo ele do lado de fora. Então realmente esse DIU estava fora do lugar, precisou ser retirado. Esses DIUs fora do lugar, eles são também arriscados de machucar o marido. Então tem que ter um acompanhamento desse DIU. É muito raro o DIU ser expulso. Para ser expulso, são casos... Eu tenho essa vivência porque eu trabalho com isso todo dia, né? Mas é bem raro. Realmente. Esse é o método mais eficaz. Botou lá, acabou na mesma hora, filho. Acabou na mesma hora, tá maluco. Uma vez eu tava fazendo uns vídeos sobre história de ginecologia, e aí eu fui ver os primeiros DIUs. Então, quando a gente pensa nesse DIU bonitinho, pequenininho, a gente nunca imagina que as mulheres de 1920, elas usavam um tijolão desse tamanho, assim. Então, era uma coisa que evitava tanto pelo mau cheiro, porque eles desenvolviam um cheiro terrível, né? Muito fedorenta aquela coisa ali na vagina. Como por o namorado não conseguir ter a relação. Ele tinha uma relação batendo no ferro. Então não era confortável. Caraca, velho, como assim? Então esses foram os primeiros DIUs, né? Os DIUs dos anos 20, 1920, eles eram pesados. Aí depois chegou nos anos 50, 60 e foi melhorando realmente. Mas nessa fase, meu Deus do céu. E uma coisa interessante também que eu fiz, um dos meus primeiros vídeos de Reels, quando saiu essa forma de fazer vídeo no Instagram, eu fiz um vídeo sobre como é que a Cleópatra fazia para ensinar as súditas dela a evitar filhos. Que ela fazia um negocinho bem fedorento, colocava, acho que era com cocô de cavalo, uma coisa assim, e colocava lá e evitava filho, realmente. Por quê? Porque ninguém ia chegar perto dessa pessoa. Era mais pela distância mesmo, distanciamento social. Não era porque o cocô de cavalo tinha propriedades de matar espermatozoide, nem nada disso, não. Ele matava era tudo mesmo, matava mulher, matava... Caramba, que bizarro.
A medicina ela evoluiu muito, graças a Deus. Nossa, ainda bem, né? Caramba. A camisinha evoluiu muito. A camisinha, Sim, quando da vai ver camisinha a eu já vi história umas da bizarrices já. Nossa. quando vê a história da camisinha, a camisinha de antigamente, que era feita de papel, De nossa, pano, já, tipo de tecido, tipo de tecido. Caraca. Já vi negócio de tripa, né? De tripa de animal também. Nossa. a gente tem muita sorte de viver no na nossa era. Tem muita sorte. Exatamente. Mas eu imagino que, assim, ó, daqui uns tempos, sei lá, 100 anos aí adiante, aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas esse pessoal de 2020 também era Exatamente. atualizado, hein, velho? Nossa senhora. Né? Nossa, você sabia eles colocavam um implante no braço? Que absurdo! Né? A pessoa Pois nem é. passou não passou nem nessa portinha aqui, passou pela portinha, passou pelo raio, já era, tá pronto. Só voltar por ela que Exatamente. tá tudo certo Vai também. ser avaliado tipo um detector de metais. Você só passou, já sabe o que que tem. Mas é interessante essa evolução da medicina, que pelo menos eu também já. Eu ainda tenho aquela vontade ainda de fazer a medicina, por trabalhar na área e ter um grande gosto, mas hoje não me disponho tanto tempo a prestar vestibular, alguma coisa assim. Quero focar na minha formação e na minha carreira ali, né? Mas eu já olhei muito de diversas áreas. E principalmente quando começa a falar sobre transfusão, que é a parte da minha área ali, né? E essas coisas assim. E você vê uns métodos antigos, assim, até recentes, cara. Pode-se dizer recentes. Absurdo, tipo, tu fala, hum. Eu acho que isso. Como é que as pessoas não tinham pensado nisso? Mas era a tecnologia e o conhecimento que eles tinham naquela época, né? Querendo ou não, eles fizeram o que podia e foram, querendo ou não, graças a eles, que foram evoluindo, né? Uhum. Sim, Tá sim, a doido. gente deve muito a eles. E assim, uma coisa interessante, mas triste, é que a gente deve muito também à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Uhum. Mundial, aqueles experimentos com Eu estava pessoas, mediando isso, eu tava pensando se eu falava isso ou não. a violência. Tem um exame chamado colposcopia, que é um exame para detecção de câncer, que na Segunda Guerra Mundial ele explodiu o conhecimento, porque as pessoas jogavam qualquer coisa na vagina das mulheres. E aí esses testes que eles faziam acabou rendendo conhecimento para a gente. Infelizmente muita dor da mulher, mas que para hoje em dia esse conhecimento rendeu. Pelo menos isso, né? Pelo menos não foi em vão. É, mas é É absurdo triste. mesmo. É muito triste. Mas querendo ou não, realmente eu tava pensando se falava sobre isso, né? Quando eu comecei no meu raciocínio aqui. Mas a quantidade de coisas que nasceram desses experimentos, infelizmente, ajudaram bastante. Sim. E, Com certeza. e aí, John, ó, tô me chamando. E aí, Jelly, mais alguma coisa, cara? Eu acho que nosso tempo aqui tá Cara, batendo, hein? eu acho que se a gente for. Eu queria bastante entrar nessa parte da Segunda Guerra. Eu também tenho até algumas perguntas também. Mas acho que nosso tempo bateu já. Então vou começar aqui por encerrar. Deixo a última palavra aí com o Jelly. Doutor, só tenho a agradecer a sua presença, seu tempo, de verdade, todo o seu conhecimento, né? Se dispor a vir conversar aqui com a gente, trazer todo esse papo que foi realmente muito bacana. Eu acredito que se ou você, mulher, que nos escutou, por favor, não nos julgue tanto, né? A nossa ignorância, pelo amor de Deus. E aí, enfim, só agradecer realmente o seu tempo, a sua disposição. E reforça suas redes sociais, como o pessoal te encontra, né? E parabenizar por todo o seu trabalho. Isso. Da clínica também. É clínica, né, que você trabalha? A Gineco Sim, DF? sim, A gente nem falou sim. sobre, né, também. Se quiser também falar sobre onde que fica, endereço, horário de atendimento, esse tipo de coisa. Vontade. Então, eu trabalho na Gineco DF, que é uma clínica voltada à saúde da mulher, e a gente faz exames de ultrassom, colposcopia. Esse exame que eu falei da Segunda Guerra, a gente faz lá. É triste, né, saber de onde veio o nosso conhecimento, mas a gente precisa dele, né, para É poder disponível, viu? salvar as mulheres de câncer, etc. Que é um exame que Exato. ele avalia o risco de câncer, né?
Aí a gente fica ao lado do Hospital de Samambaia, aqui em Brasília, e funcionamos de segunda a sábado, também hora comercial. Lá trabalho mais a minha esposa também, que é ginecologista, e uma amiga nossa, que é ginecologista, e uma nutricionista também. Nós temos 2 meses de fundação da clínica. Espero que a clínica ela prospere muito. A ideia é que a gente consiga trazer um atendimento bem diferenciado, mais interativo do que o que se existe hoje. Porque eu percebo que a pessoa vai para consulta, vai para casa cheia de dúvida e fica, meu Deus, eu tô cheio de dúvida ainda. Eu fui para consulta, mas não tirei essas dúvidas. Então, a minha intenção é que a pessoa ela vá para a consulta, não se estresse em precisar tirar todas as dúvidas lá. E se tiver mais dúvidas em casa, tire em casa as dúvidas pelo WhatsApp, pelo Instagram, etc. O importante é a gente interagir, conseguir sanar tudo isso. Acho que é isso. Gostei muito de conversar com vocês. Realmente vocês têm um papo. Vocês são muito, muito bons assim, de interação um com o outro, jogando piadinha. Esse negócio de casamento, muito engraçado. Pois eu tô esperando, né? Meu convite de padrinho, mas tudo bem. Mas assim, quem quer casar, casa. Quem não quer casar, não casa. Exatamente. Quem quiser ter filho, tem filho. Quem não quiser, tem filho. Quem não quiser ter filho, procure o Dr. Caio. Sou eu. As minhas redes sociais é @medcaio. Eu tô tanto no Instagram como no TikTok. No Facebook também, mas o Facebook eu quase não uso, vou confessar. E no YouTube tem o GinecoDF lá, @GinecoDF. Tem o perfil da GinecoDF também no Instagram e no YouTube. Certinho? Pô, muito obrigado. Pode deixar que eu encerro, Nico. Não, isso que eu ia falar. Vai. Então, Caio, Dr. Caio, muito obrigado pelo esse papo, como o John já falou, muito obrigado pela disponibilidade, tá aberto esse tempo pra gente, esse tempinho aí, que é horário nobre, né, realmente, na agenda de muita gente. Então, tem um lugar guardado, especial aqui, nos nossos corações do nosso podcast aqui, pra você, por esse tempinho. Por todo esse conhecimento também que foi passado pra gente. É muito bom. Gente, espero que todo mundo que tenha ouvido, que tenha assistido a gente, tenha aprendido bastante. Se tiver mais dúvida, já sabe, lá no Instagram do Medcaio, pergunte. Pode perguntar lá, mandar direct, perguntar as coisas que tiver dúvida. Pode, à vontade. Vai ser um prazer. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, ouviu até aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira. E é isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.